Cledeon, você falou sobre a trajetória, sobre a sua visão na perspectiva da educação, e hoje você figura no polo de gestor. Como eu vejo a questão de gestão educacional nos últimos anos? Você está à frente de uma Secretaria de Educação como um município, de todos os municípios devem ser, né? Assim, a preocupação não é só com os resultados em sala de aula, é outra perspectiva. Você, como gestor, você tem que olhar como está o professor em sala, a saúde física, a saúde mental, o preparo da sala, a preocupação com os que estão lá, para as contas de gestão, se você está prestando bem as contas, se você está ofertando também a merenda de qualidade, né, do PENAI. Então, é uma gestão que envolve ali como se fosse metade de uma prefeitura, basicamente. O orçamento da educação, né, das secretarias de educação, são orçamentos gigantescos que condizem a quase metade de uma prefeitura, do orçamento de uma prefeitura. E eu queria saber de você de uma forma sincera. Sempre que eu trago convidado aqui, eu digo para ele o seguinte: seja muito sincero sobre o seu trabalho. Seu trabalho é o seguinte: você dizer o que você está fazendo e que você pode prestar conta dizer, não, realmente, eu fiz isso aqui, esse aqui é o meu trabalho. Eu tenho a certeza de que quando o município, seus eleitores, escolhem um gestor que tenha sensibilidade inicialmente de diálogo, a gente já caminha 10 passos. Vamos supor que a gente tenha aí uns 50 passos. O gestor, ele permite que o seu secretário ele desenvolva um trabalho, mas para isso ele precisa ter a sensibilidade de perceber as coisas, de dialogar, de conversar com os diferentes, com as diferenças, sindicatos, equipe de classes, enfim. E Dona Rosário tem muito essa perspectiva, ela é muito de ouvir, ela é muito de... Naquela circunstância ali, quando ela não se sente convencida, ela diz, vou para casa, amanhã a gente conversa, aí ela sempre retorna dizendo, agora vamos avaliar melhor o que é que pode ser feito, quais são as minhas perspectivas, quais são as minhas opções. E isso facilitou muito o trabalho no pós-pandemia. Historicamente falando, né, só para a gente entender um pouco o contexto, a prefeita foi eleita nas eleições de 2016, e, na época, uma colega minha de trabalho, professora Arleise Matos, foi convidada para ser secretária de Educação, e ela disse, Cledeon, eu estou indo a Canindé, queria que você retornasse, nessa época a gente estava na Itatira, e eu queria que você fosse meu coordenador de planejamento institucional, né? E aí eu voltei a Canindé com a Arleise, e dali a gente tinha muitos desafios. Eram grandes mesmo, assim, desde a falta de credibilidade da rede, porque Canindé tinha vivido uma bagunça política, entra, sai prefeito, e isso desestruturou o sistema de gestão. E a Arleise teve que fazer todo esse reordenamento de construção de rede, de parceria com professores, de parceria com o município, e isso foi muito bem feito. Em 2018 houve eleição, e eu fui convidado após a eleição para assumir o Instituto de Previdência do município de Canindé. Não era uma área minha, mas eu digo, eu vou botar pelo menos uma didática aí, mexer com, com pedagógico e vou ver o que é que se faz. E dali nós reconstruímos o Instituto de Previdência de Canindé, hoje liderado pela uma pessoa ligada muito forte assim, ao Instituto, que já estava lá quando eu cheguei, que é uma técnica de carreira. E aí voltei para a educação exatamente 25 dias depois de que a pandemia tinha sido estabelecida através dos decretos do Estado. Eu assumi ali no dia 3 de abril de 2020. Então, naquelas circunstâncias, agora, eu tinha nas minhas mãos a possibilidade de projetar aos meus olhos tudo o que eu achava, junto com a equipe, do que é que poderia ser feito em educação na rede municipal de Canindé. Tivemos um planejamento muito ordenado, tivemos também a concepção ali do novo Fundeb, que aí esse fundo ele veio para realmente segurar os municípios, dar uma outra projeção financeira, bem behaviorista, porque os municípios tinham que produzir indicadores para poder ter acesso aos recursos não só da cesta do fundo, mas o VA, VAT e VAF, são siglas que quem está por dentro entende melhor. E aí nós começamos um trabalho muito ordenado de promover a educação pública
mais intencional, né? Mais elaborada, mais instrutiva, né? Foi quando eu sentei com a chefe de gabinete do município de Canindé e ela disse: que tal fazermos um programa que contemple os eixos de educação e os maiores desafios que Canindé tem nesses eixos? Infraestrutura, desenvolvimento pessoal, formação pedagógica, diálogo com a comunidade. O que é que a gente bota nisso tudo, né, Cleriane? E aí nós mudamos, fechamos em 5 eixos e, lógico, Canindé tem 50 equipamentos, 70 escolas, 20 centros de educação infantil e 47 escolas ali de ensino fundamental. E todas elas, com exceção de 2 creches que tinham sido entregues em 2013, todas elas tinham passado por reforma há pelo menos 20 anos ou 10 anos. De lá para cá tinha sido feito paliativos, uma pintura, uma troca de uma torneira, uma coisa. E aí ganhou uma força muito grande essa questão da melhoria da infraestrutura escolar. E Canindé investiu entre 21, 22 e 23 já quase 35 milhões em estrutura física, que é um dos pontos que eu considero o marco. Você fez uma pergunta: qual é o seu marco? O desenvolvimento pedagógico já estava muito sedimentado desde 2019. Então, os professores já tinham entrado num ciclo de formação muito mais fluente, né? E esse ciclo já... Tanto é que em 2019, o Canindé saiu daquela estatística de que nunca tinha tido escola nota 10. E em 2019, a gente conseguiu 14 escolas nota 10. Ou seja, foi um marco para o município de Canindé, porque a gente saiu literalmente do zero e chegamos a 14 escolas. Isso só para lhe representar que o eixo pedagógico já estava muito bem fomentado ao longo dos últimos anos. E aí, com a pandemia, nós tivemos que reestruturar tudo isso. O online, que até hoje a gente não consegue calcular os impactos negativos disso tudo. Não há nenhum estudo aí que nos quantifique ou pelo menos qualifique, diga, discorra quais os indicadores que nós ficamos muito fracos nesse processo todo, mas em educação nós não deixamos a peteca cair. Então, nós começamos um investimento muito forte das reformas e reestrutura, da estrutura física, aquisição de ônibus escolares, reestrutura de toda a rede física do município, das quadras, uma política maior de fomento esportivo. Então, se hoje você perguntasse assim, qual é a menina dos seus olhos com relação à sua política de educação na frente da pasta da educação? Eu diria 2 eixos. Primeiro, o acesso e permanência dessas crianças com qualidade à escola. E isso envolve uma infraestrutura, prédios melhores, isso envolve uma alimentação de qualidade e isso envolve um desenvolvimento pedagógico de qualidade. São eixos muito fortes. Então, acesso e permanência denotam isso. O aluno precisa de um bom transporte escolar para vir para a escola, o aluno precisa que tenha alimentação de qualidade na escola, o aluno precisa de uma boa escola, do ponto de vista estrutural, e o aluno precisa de bons professores na sala de aula. Nós tínhamos um desses eixos, 2 desses eixos. A questão do bom professor e da merenda que era parcial. O que é que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos um cardápio distinto para a zona rural e um cardápio distinto para a sede. De 2021, com pós-pandemia, Canindé foi o primeiro município da Regional 7, da CRED 7, a decidir que as aulas presenciais voltariam, e nós voltamos no dia 23 de agosto de 2021. Nenhum dos outros municípios voltaram, a gente voltou. E aí a gente conseguiu garantir, naquela ocasião, que o cardápio seria unificado. E hoje, Canindé investe 100% de recursos próprios em cima do recurso do PENAI. Ou seja, a gente recebe em média, só para você entender, recebe em média 294 mil de recursos federais para alimentação escolar. A gente duplica isso com recurso próprio. Então, hoje, a gestão da prefeita Rosário investe mais 300 mil de recursos próprios em alimentação escolar para garantir que esses 7 mil estudantes tenham 3 refeições no mínimo, que os estudantes de berçário e de creche tenham 3 refeições no mínimo e que essa alimentação chegue de forma isonômica para todos os estudantes. Isso é um desafio que foi constatado e que já é prática. Então, nós temos um zelo muito forte com relação ao transporte escolar, à merenda escolar, ao acesso à escola com professores bem remunerados
e também uma infraestrutura. Se eu for falar da questão da valorização profissional, aí eu vou ter um apêndice, porque assim, Canindé garantiu não só os percentuais de 33% de reajuste do piso lá em 2022, como também garantiu os percentuais de 14,95% do piso em 2023. Então, se você pegar hoje, eu faço um desafio com todo mundo, e eu estava em Madalena na época da instituição do plano de cargos e carreira de lá, no ano de 2008, 2009. Eu era professor de rede. Se você pegar qualquer município da região de Canindé e pegar um professor admitido em 2000, 2001 ou 2002 e comparar a média salarial de Canindé com qualquer município da região, eu posso garantir para você que eles vão chegar perto, mas eles não vão conseguir chegar a Canindé. Então, hoje, o professor efetivo da rede municipal de Canindé, que foi admitido ali em 2001, num concurso, hoje ele se encontra no nível 8. E o nível 8, a média salarial desse professor, o salário base desse professor é R$ 6.800. Fora isso, ele tem quase 100% de gratificação. De desempenho, de especialização, de deslocamento, de atribuição por tempo de serviço. Então, a média salarial dos professores de Canindé, admitidos ao longo do tempo, ela varia de salários de R$ 4.500 do último concurso de 18 para R$ 12.000 a quem fez concurso em 98 ou 2001. Então, nós temos um programa de valorização profissional muito forte nesse processo. Canindé se destacou na semana passada, quando foi o primeiro município da região que foi o primeiro a protocolar junto à Câmara uma PL para reconhecer os secretários escolares dentro do plano de cargos e carreiras, que o novo fundo já dizia isso e a gente vem fazendo. Então, fazer educação pública pensando naquelas crianças, a gente tem que pensar, essa rede precisa estar preparada para acolher essas crianças. Ela precisa ter uma boa estrutura física, ela precisa ter professores bem remunerados, colaboradores bem remunerados e em dias, ela precisa ter um programa de incentivo à formação pedagógica, e Canindé vai despontar aí. A gente está fazendo uma aliança muito forte com o Instituto Federal para começarmos aí um programa de mestrado para os professores da rede municipal. Então, essa política de fomento, ela é o todo. Mas se você me disser assim, qual é a menina dos seus olhos? Eu vou responder agora. É a criança satisfeita e aprendendo na escola. Para ela estar satisfeita e aprendendo na escola, ela precisa estar bem alimentada e ela precisa de uma escola com um espaço atrativo para ela ficar. E isso a gente vem construindo em Canindé. E isso é o que me deixa satisfeito. Então, eu tenho certeza absoluta que os equipamentos que foram reformados em Canindé não deixam a desejar para nenhuma estrutura particular do município de Canindé. Então, o acolhimento está sendo feito. A garantia da aprendizagem dessas crianças também está. E a gente conseguiu, mesmo pós-pandemia, na avaliação de 2022, do SAEB, a gente conseguiu, além de manter as 14 escolas nota 10, a gente ainda cresceu em mais uma escola nota 10. Então, a gente manteve o indicador de progressão. Para você ter uma noção, dos municípios do perfil de Canindé, Quixeramobim, e aí você deve saber desse indicador, que você está por aqui, Quixeramobim promove o primeiro indicador de alfabetização. Não sei se você já viu. Quixeramobim é o primeiro indicador de alfabetização. Sobral se desponta como o segundo indicador de alfabetização, né? Estou falando ali do segundo ano. E Canindé é o terceiro indicador. Agora, lógico, esses municípios comparam o mesmo perfil de matrícula de estudantes. Então, Canindé não seria comparado, Quixeramobim não seria comparado com Madalena, por exemplo, porque a matrícula ela é distinta, esses perfis são outros. Então, isso denota que, se nós tivermos compromisso e responsabilidade com a máquina pública nesse processo, chega para quem de fato tem que chegar, que é a criança, que é o adolescente que precisa ser desenvolvido naquela fase. Então, a menina dos meus olhos isso brilha o olho, assim, quando eu vejo que estudantes de escola pública hoje estão tendo em Canindé a mesma qualidade de ensino de que qualquer estudante da escola particular ou de qualquer outra referência. Eu nem faço muita questão de fazer esses comparativos, mas um dia desse eu disse numa fala minha, e isso causou um impacto positivo e outro impacto negativo. Eu digo, eu sou muito satisfeito, porque Canindé não tem nenhuma instituição privada de ensino médio. Eu sou muito satisfeito, porque eu sou da escola pública, eu sou egresso da escola pública. Então, isso para mim significa dizer que o ensino médio está fazendo
Para os jovens de Canindé, o dever de casa, que é oferecer escola pública de qualidade. Isso é tão forte que não conseguiu fazer com que uma escola particular se sedimentasse oferecendo. Não estou querendo aqui criar uma briga entre redes ou instituições, só estou querendo dizer que este país tem que lutar, os municípios têm que lutar para que a melhor educação oferecida seja a educação pública. E para isso só vai com sensibilidade. E tem uma frase que diz assim, ser líder não é uma coisa fácil. Sabe por quê? Porque você tem que ter um pensamento distinto dos liderados, mas, sobretudo, denota um esforço físico e pessoal muito forte. A gente não tem tempo, literalmente. É os 7 dias na semana, o sistema rodando e a gente tendo que tomar decisão toda hora. Então, imagina o tamanho do esforço pessoal que a gente faz para poder ver esses resultados aparecer ao longo dos anos.